E nesse vídeo aqui vamos conhecer um pouco sobre a empresa Marco Polo, seguindo a nossa série sobre empresas feitas por vênetos ou seus descendentes. Portanto, não sai daí, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para você ficar sempre por dentro das coisas que eu trago aqui. Me chiamo Fernando Menegatti, sto qua é o canal Lengua Mare e dite-se benvenuto. Eu me chamo Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lengua Mare e você é bem-vindo. E antes de começar, eu deixo aqui na tela o QR Code do grupo do Lengua Mare no WhatsApp. Caso você queira participar, ele está disponível aqui. E nesse vídeo, como eu falei, a gente vai entender um pouquinho mais sobre a história da Marco Polo, que é uma empresa aí de carroceria de ônibus, sediada em Caxias do Sul, no meu estado aqui no Rio Grande do Sul. E eu muito queria trazer essa empresa aqui para o canal, porque listada na Bolsa de Valores, na B3, por meio dos códigos POMO 3 e POMO 4, eu acredito que o seu nome, Marco Polo, já nos diz muito sobre de onde ela saiu. Isso mesmo, a empresa homenageia o grande comerciante, diplomata, explorador e viajante, o nosso grande Marco Polo aí, conhecido pelas viagens ao Oriente. Marco Polo, ele que nasceu em 1254 na cidade de Veneza, capital então da República de Veneza, e que morreu posteriormente em 1324 na mesma cidade. E responsável por quase metade da produção nacional, a nossa Marco Polo é a maior encarroçadora da América Latina e a terceira maior do planeta. Possui 10 fábricas espalhadas pelo mundo e seus ônibus aí estão presentes em mais de 100 países do planeta. E, obviamente, suas fábricas estão espalhadas por 3 continentes: continente americano, africano e asiático. E a nossa história, a história aqui da Marco Polo, ela começa no dia 6 de agosto de 1949, quando os irmãos da família Nicola abrem a Nicola e Companhia, que era uma empresa então que fazia chapeação e pintura de cabines de caminhões. E poucos anos depois da sua abertura, a empresa então chamada Nicola e Companhia teve um crescimento exorbitante e ela teve que fazer mais e mais investimentos aí na sua empresa, principalmente na questão da infraestrutura. A infraestrutura precisou ser aumentada e por conta disso a empresa teve um problema de liquidez. Isso significa que a empresa ficou sem caixa, sem dinheiro no caixa. E por conta desse problema, a empresa abriu o seu capital. E posteriormente, então, a década de 60 foi importantíssima para a empresa, porque eles começaram a sua exportação para o Uruguai. E foi nessa época também que eles apresentaram o primeiro ônibus monobloco sendo montado sobre a plataforma da Mercedes-Benz, que foi o que realmente marcou a história deles. E esse ônibus, então, esse novo lançamento tecnológico, né, na área dos ônibus, ele foi batizado com o nome de Marco Polo. O sucesso foi tanto, foi tremendo, que não demorou muito para eles terem que alterar, né, o nome da empresa, e a empresa começa a se chamar Marco Polo, porque a empresa era conhecida pelo nome da linha de ônibus Marco Polo. E os anos 70 foram de grande crescimento para Marco Polo, já com o nome Marco Polo, porque houve a crise do petróleo e o governo brasileiro começou a incentivar as pessoas a cada vez mais utilizarem o ônibus. Isso gerou, obviamente, um aumento da receita da Marco Polo, da produção, uma ampliação maior ainda da infraestrutura que eles tinham para fazer essa produção, gerando também a linha Veneza de ônibus. Eles tinham a linha Marco Polo e agora chega então a linha Veneza, que também foi um grande sucesso, um sucesso estrondoso aí no meio comercial. E em julho de 1994, então, a Marco Polo adquire 49%, praticamente 50% da Ciferal e começa a ter a sua produção de ônibus também sendo feita na cidade do Rio de Janeiro e no mesmo período aí constrói, né, funda a sua subsidiária no México. Mas a Marco Polo não para por aí. Em 2007 se associou à maior fabricante de espumas de poliuretanos do mundo, Woodbridge Foam Corporation. E em 2010 lança a geração 7G7, que passou a ser um marco mundial na linha de conforto de assentos. E em 2015 a Marco Polo assume o controle da sua ex-concorrente, a Neobus, e em 2019 cria a sua Marco Polo Rail, que é a empresa que fabrica trens, portanto já com novos projetos aí de People Mover, VLT,
teleféricos e assim por diante. E como vocês puderam ver, a Marco Polo não para de se inovar, não para de trazer riqueza, gerar riqueza e prosperidade para a nossa região e também para o Brasil inteiro, uma marca dos nossos imigrantes e dos nossos descendentes de vênetos. E você conhecia a Marco Polo? Me deixa aqui nos comentários, me diz se você conhecia ou não e se você gostaria que eu falasse de alguma empresa aí da sua cidade, da sua região também. E claro, antes de você ir, não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e também de ativar o sininho das notificações para você sempre receber o conteúdo aqui. Antes de finalizar, eu deixo mais 2 vídeos na tela. Um deles é recomendação minha e outro é recomendação do próprio YouTube. Vai lá e assiste que eu acredito que você vai gostar. E donc, mi ringrazio e me ne vou via. Ciao, ciao,